Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo a mais uma Conexão Brasil-Portugal. Eu sou Marcelo Reis. Meu nome é Fábio Rodrigues e eu falo aqui diretamente de Lisboa com vocês. O nosso tema hoje é um tema interessante, que a gente chama de gambiarras, né? Essa aí foi a palavra que o Fábio criou aí, essas gambiarras iniciais para o empreendedor. E aí eu vou pedir para ele explicar um pouquinho o que são essas gambiarras, né? É uma coisa interessantíssima da vida do novo empreendedor, é que quando você abre uma empresa, você tem que criar um monte de coisa com a sua própria mão, você tem que fazer as coisas acontecerem e você não tem recursos, né? Então você faz processos e produtos e inovações, como a gente falou anteriormente, a gente faz soluções baseado em juntar peças que não eram para ser bem juntadas, né? E isso aí criam gambiarras, né? Criam projetos meio tortos, mas que faz parte de 100% da vida de todos os empreendedores iniciais. E diria mais, algumas empresas funcionam na base da gambiarra durante anos, porque a gambiarra começa a ficar institucional, né? Então depois eu vou contar alguns exemplos aqui da minha própria empresa que ilustra o que eu passei, mas que é muito comum a muita gente aí. Aí é interessante, né? Que você tocou num ponto que eu ia trazer, né? Muitas vezes não quer dizer que é porque a empresa é pequena ou porque é um novo empreendimento, né? Que não se existem essas, digamos assim, essas gambiarras ou esses processos tortos, né? Eu gosto de uma analogia, eu acho que eu já até falei aqui, né, Fábio? Que e eu me lembro que eu vi uma vez essa foto numa apresentação. E você tinha uma árvorezinha e eles colocaram uma cadeira em cima daquela árvorezinha, né? E o que aconteceu? Essa árvore ela começou a crescer, certo? Certo. E aí, só que aconteceu? Quando chegou no tampo, né? Na altura da mesa, né? Aquela árvore, para que ela pudesse crescer, ela teve que ir para os lados, né? Então ela cresceu torta, ela cresceu com dois galhos, ela cresceu fugindo do tampo da mesa, né? Então, assim, ficou aquele negócio estranho, né? E eu vejo isso muito em cima do que você está falando, dessas gambiarras, né? Porque você começa, você vai crescendo e aquele processo ele vai ficando até o momento que é tão difícil você voltar, porque nesse caso o único jeito é você voltar e cortar a árvore, né? Cortar uma parte da árvore, tirar a mesa, porque mesmo tirando a mesa, a árvore ela não vai crescer da forma como você quer, né? Eu acho que é isso que é importante, né? O empreendedor ele conseguir entender em que momento que ele precisa tirar a mesa para que a árvore cresça, né? E isso é muito difícil, porque se está funcionando, a insegurança que a gente tem de mudar o processo é muito grande. Se está funcionando, não mexe, vamos criar um processo novo, mas aquele ali que vira a nossa vaca leiteira, né, que vira aquela força de dinheiro da empresa, você acaba não querendo mexer. E ela fica torta, como você falou, né? Então, assim, eu tenho alguns casos, assim, de gambiarra que foram feitas, e não é nem questão de processo, mas por exemplo, eu tinha um escritório que ficava no WTC em São Paulo. Eu trabalhei na Nokia e na Microsoft, no mesmo prédio, no CNU ali, então eu aluguei um escritório no WTC. E todo dia na hora do almoço, eu descia como se eu tivesse acabado de sair de uma reunião. Encontrava os meus colegas, depois de, quase 8 anos trabalhando ali nas multinacionais, eu desci, encontrava meus amigos e sempre, perguntava, e aí, Fabão, tudo bem? Tudo bem, cara, saindo agora de uma reunião aqui, tal, saindo... E quase nunca eu tinha reunião, né? Mas é aquela forma que eu tinha de falar, olha, tô produzindo, né? Agora eu sou empreendedor, tô produzindo. E são gambiarras que a gente faz para botar valor no negócio, né? Mas algumas são bobeira, né? Algumas são bobeira. Só que são muito comuns, né? E eu acho que assim, a gambiarra ela não é só o processo da empresa, né? Ou seja, assim, vamos falar o seguinte, é um processo inicial que em algum momento aquele processo ele começa a ficar complexo, né? E principalmente quando você tem uma empresa crescendo, né? A gente vê que às vezes muito empreendedor ele começa a crescer e ele tem receio muitas vezes até de contratar, que vai ser um dos próximos temas que a gente vai conversar, né? Mas ele tem esse receio de começar a contratar, de começar a fazer as coisas de uma maneira maior, né? Crescer, né? E aí ele começa a utilizar muito dessas gambiarras, principalmente quando a gente fala aí de contabilidade, da parte financeira, até, não é não? E até a hora que você começa a viver num caos que
para acertar fica difícil, né? Muita gente quebra, né, Fábio, por causa disso. Tem gambiarra que é positiva, né? Faz o negócio acontecer, tem gambiarra que traz problema, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu fizer falar para os outros que eu estou participando de várias reuniões, eu estou dizendo que a gente está produtivo e tal, mas aquilo não tem uma consequência, como você fazer uma gambiarra contábil, por exemplo, né? E nem você misturar o dinheiro da pessoa física com o da empresa, que é muito comum também. Isso é uma gambiarra financeira que não deve ser feita. Então, tem gambiarras que são bacanas, que vão te ajudar a crescer, e tem gambiarras que vão te levar para um buraco muito rápido. E cabe ao novato, coitado, que está ali aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo, conseguir identificar quais são as duas e não fazer aquelas que são ruins para ele, né? Mesmo que sejam fáceis. Então, assim, começar a empreender não é fácil. Você está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. Aquela experiência que você traz consigo, ela só serve para o produto, basicamente, porque o resto está aprendendo. O regime tributário que você tinha numa corporação não é o mesmo que você tem na pequena empresa. O fluxo de caixa né? não é o mesmo. Então você tem que aprender muita coisa. E aí você vai ter que também aprender o que é certo e o que é errado, muitas vezes. Parece bobeira, mas isso impacta muitas empresas. E você acaba, muitas vezes, aprendendo no dia a dia, né? Na luta e ganhando e perdendo. Depois do tempo, quebra, tem processo trabalhista, tem processo na Receita Federal, é complicado. Então, olha, atenção redobrada para as gambiarras, procure fazer só as boas, que são aquelas que te levam para cima, que fazem acontecer com poucos recursos, mas não façam as gambiarras erradas, hein? Isso vale para a gente começar a fechar aqui o tema, né? E partir pro próximo. E se cercar de pessoas que possam ser confiáveis, né? Para conversar com aquelas que realmente mostram que tem algum tipo de conhecimento dos assuntos, né? Bom, a gente falou de gambiarras hoje, né? Então, gambiarras são aqueles temas que a gente precisa, muitas vezes a gente no pequeno empreendedor começa a criar, mas que em algum momento a gente precisa ter os processos, melhorar os processos com o crescimento. Certo, Fábio? Certo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.